Que seja, Pai, cada dia vivificado na tua presença, Deus. Pai, recebes, Pai, o pastor Jander, o pregador dessa noite, Pai. Enche ele do teu espírito, Senhor. Mais uma vez eu te peço, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Fala o que tu queres falar. Não é o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar, Pai. Senhor Deus, para a glória do teu nome. Amém, 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 Jesus. Pastor Jander. Glória a Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Judas. Amém, igreja. Judas, versículo 14. Judas, versículo 14. O pregador dessa noite, Pai. Diz assim: enche ele do teu espírito, Senhor. Quanto a ele, mais uma vez, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores profetizaram contra ele, ou proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propagando grande arrogância, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus amados irmãos, essa epístola escrita por Judas, que ele diz servo de Cristo e irmão de Tiago, que tinha a intenção primais de falar sobre a salvação comum a todos os irmãos, mas por conta de indivíduos que introduziram com dissimulação muitas heresias, sensualidades e muitas coisas que levavam os servos de Deus ao pecado, ímpios, é que ele resolveu escrever não sobre a salvação, mas sobre a punição de todos os ímpios, que Deus não iria deixar o ímpio longe de sua sentença, de seu juízo e de sua condenação. Mas antes de falar sobre os versos que nós lemos, é importante nós falarmos sobre a ação de Deus em relação ao homem, para que o homem possa compreender a sua culpa, o seu pecado, a sua condição de ímpio. Pois é através
dessa revelação ou desse reconhecimento do homem, da sua culpa, de seu pecado, é que o homem pode buscar em Deus misericórdia. É que o homem pode clamar então a Deus. Foi debaixo da revelação de Deus, através do profeta Natã, que Davi reconheceu o seu pecado de adultério, de homicídio, e de tantos outros pecados que estão ali imbuídos naquela ação de Davi em relação a Urias. Então Deus ele está sempre tentando abrir os olhos do homem em relação ao seu estado, à sua condição de pecador. Embora os homens eles digam que são pecadores, mas eles nunca admitem o seu pecado pessoal, a sua condição individual de culpado, de pecador e de condenado, ou de condenável diante de Deus. Quando as pessoas se reconhecem pecadoras, elas se perdem no meio da multidão, dizendo, não, quem não é pecador, né? Todo mundo peca. Todos nós somos culpados. E é isso que acontece, por exemplo, no Brasil em relação à corrupção. Né? Todos são corruptos. Aí, porque todos são corruptos, então eu sendo, aquela corrupção não é tão pesada para mim, porque todo mundo faz a mesma coisa. Ou seja, a massificação faz com que o homem perda o peso da consciência. A sua consciência não lhe perturba, porque ele se introduz no meio da multidão praticando a mesma coisa. Se todos estão praticando a mesma coisa, então é porque de alguma forma eu estou absorvido, né? Todos estão praticando, então, portanto, eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão pecador assim. Todos mentem, por que é que eu não posso mentir? Todos roubam, por que é que eu não posso lesar, enganar? Não tem um jeitinho brasileiro, então todo mundo pode fazer isso. Por que eu fazendo eu sou tão mal? Então o homem, ele enxerga o seu pecado, mas só que ele ameniza a culpa, ameniza a sua condição, se incluindo no meio de uma multidão que comete o mesmo o pecado, e portanto ele não é tão mal assim. Isso é que distancia o homem de Deus. E isto é quem distancia o homem de uma condição de pedir misericórdia, de um Salvador, de reconhecer em Deus que há chance, ou pedir em Deus, clamar a Deus, para que lhe tire daquela situação, para que lhe dê uma condição, que eleve a sua condição de perdido, de pecador, a uma outra condição. Então, logo após a queda do homem, o homem sempre tenta se justificar, o homem sempre tenta amenizar o seu pecado, a sua culpa, ele sempre tenta estar no meio de todo mundo para que o seu pecado não seja visto como ele é. Porque, na verdade, cada ato infracionário é uma rebeldia contra um Deus Criador, Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, aquele que conhece todas as coisas e aquele que vai nos julgar um dia. Então, o pecado que nós cometemos, ele é grave, ele é sério, porque é um pecado que cometemos contra um Deus eterno, um Deus bom, um Deus justo, um Deus que não esquece a culpa e o pecado, e nem tem o inocente por culpado e nem o culpado por o inocente. Aquilo que o homem merece é aquilo que lhe dá. E
Lá no Éden, o homem já disse: a mulher que tu me deu do fruto, eu comi. Eu comi, sim, mas foi a mulher que tu me deu que me induziu a comer. Então, de alguma forma, ela é culpada, mas tu também, porque foi tu que me deu. A serpente me enganou e eu comi. Então, note que eles tentam justificar suas ações. Eles tentam amenizar a culpa deles de pecado, a culpa deles que eles têm diante de Deus. Ora, irmãos, Deus diz para eles: no dia em que comeres, certamente morrerás. O diabo certamente não morrerás. Eles deram ouvido ao diabo e fizeram de Deus mentiroso. Então a gravidade do pecado deles era tamanha, grande. A afronta deles era do tamanho do ser ofendido, que no caso foi um Deus santo e eterno. Então o homem, ele tenta sempre se justificar, ele tenta sempre achar que não é tão culpado, tão mal, tão ruim. E ele pensa ainda que há a possibilidade de ser justificado diante de Deus, de ser aceito diante de Deus, de ser admitido diante de Deus, de ser recebido diante de Deus e ainda com louvores. Quando você chega a conversar com pessoas que são, entre aspas, bondosas, que fazem obras de caridade, aquelas pessoas, elas acham que as obras de caridade as justificam diante de Deus. Elas não se sentem culpadas o suficiente de achar que Deus vai condená-las. E elas acham que se Deus as condenar naquela situação, Deus seria injusto em condená-las, porque elas praticam, entre aspas, boas obras. Então, essa é a condição do homem, a situação do homem, se justificando, estando cego a respeito do pecado e dos grilhões que ele prende. Jesus disse para os fariseus: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles disseram: nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. É interessante porque eles não eram livres, nem naquilo que diz respeito a ser uma nação livre, porque eles eram cativos de Roma, e nem livres em relação à culpa e o pecado, porque Jesus disse que eles eram escravos do pecado, porque eles cometiam iniquidade. Mas Deus, irmãos, Ele, desde o começo, Ele não deixa o homem sem reconhecer. Deus, ele esclarece o homem a sua culpa. Deus, ele tenta fazer com que o homem enxergue o seu pecado. Deus tenta, irmãos, fazer com que o homem, ele perceba o tamanho da sua ofensa, a gravidade dos seus atos, a gravidade do seu erro. Por que que Deus insiste tanto para que o homem reconheça o seu estado de lama, o seu estado de pó, o seu estado de culpado? Por que que Deus insiste? Porque é Ele reconhecendo que Ele vai pedir misericórdia. Irmãos, a nação de Israel foi do mesmo jeito em relação a Deus. Deus levou aquele povo, tirou aquele povo do meio da servidão, da opressão faraônica. Os egípcios os escravizaram por 400 anos. E Deus, com a mão forte, tira aquele povo daquela situação de escravidão. Mas havia uma escravidão ainda pior do que aquela. É a escravidão do pecado, da culpa,
da idolatria, do mal que estava no coração, alojado no homem. Meus amados irmãos, o homem, de tudo ele faz um ídolo, de tudo ele faz um Deus, e sempre ele está fugindo de Deus e substituindo Deus por alguma outra coisa. E logo, irmãos, que Deus tira aquele povo, um pouco tempo, eles estavam fazendo um bezerro de ouro, se prostrando diante dele, do bezerro, e dizendo: este foi o Deus que nos tirou do Egito. Mas Deus, irmãos, foi paciente com eles. Eles não conseguiam enxergar a culpa e o pecado. Então Deus dá a lei para eles. A lei, irmãos, de Deus, escrita, ela servia para atenuar, para trazer na realidade o que era a culpa do homem. Mostrar para o próprio homem o grau de sua queda espiritual, o grau do pecado em que ele estava enlaçado. O homem, como não tinha ainda uma lei dada por Deus a eles, escrita, direcionado a eles, embora eles tivessem a lei moral escrita nos corações, mas ainda não tinha a ratificação de Deus, Deus deu para eles. E aquela lei que Deus deu para eles era para torná-los perceptíveis em relação à culpa e o pecado que eles tinham. É para que os olhos deles pudessem ser, as escamas dos olhos pudessem cair, os olhos pudessem ser abertos, e eles pudessem reconhecer que eram maus, caídos, pecadores e dignos de condenação. A lei era boa, era santa, era justa, mas eles eram culpados, maus, pecadores. E a lei foi dada para que eles enxergassem isso. A lei foi dada como um espelho. Ora, quando a lei diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo, nada do que é do teu próximo tu vais cobiçar. E aí, a lei era todo o tempo falada, proclamada no meio do povo de Israel. Então, quando alguém cobiçava a mulher, quando alguém desejava adulterar, ou que adulterava, ou que pegava alguma coisa do próximo, sem que houvesse sua permissão, então a lei estava lá dizendo: olha, você é ladrão, olha, você é invejoso, olha, você é adúltero, olha, você está em culpa, você está em pecado. E a lei era para que o homem realmente caísse em si a respeito da sua condição de perdido, de culpado. Era para que o homem entendesse que ele não conseguia obedecer a um Deus santo, porque a lei do Deus santo era uma lei santa. Deus não deu uma lei frouxa para os homens, porque Deus não podia se rebaixar à condição de um homem caído, no sentido de rebaixar aquilo que é santo por conta do homem. Deus deu uma lei que para o homem caído era duro de obedecer. Era difícil a obediência. Mas Deus deu a lei não para que o homem fosse salvo por ela, porque o homem não conseguia obedecer a todos os mandamentos de Deus. E se o homem obedecesse todos os mandamentos, mas tropeçasse em apenas um, a Bíblia diz, já era culpado de todos. E assim, o homem não era apto, capaz, para entrar na presença de Deus de cabeça erguida,
porque ele era, na verdade, culpado. Ele estava, na verdade, numa condição caída. Ele não conseguia agradar a Deus. Tudo que ele pegava tinha as manchas do pecado. Mas só que o homem não conseguia ver. E Deus deu a lei para o homem. Deus deu a lei. E quando foi apresentado a lei ao povo de Israel, logo eram para gemer, para sofrerem. Porque à medida em que a lei foi dada, era para eles dizerem: não! Essa lei é boa, é santa, é justa. Mas nós somos caídos. Como nós vamos ser capazes de obedecer a uma lei de um Deus tão santo? Como vamos ser capazes de obedecer tudo isso na íntegra? Não, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não conseguiremos, Pai, ó Deus, obedecer à tua lei, porque nós somos caídos, nós somos pecadores. Tem misericórdia, Senhor. Se tu nos ajudar, Senhor, talvez nós vamos conseguir, mas sem tua ajuda, sem um escape, sem uma porta, sem uma alternativa. Senhor, apenas eu percebo com a tua lei a minha culpa. Eu percebo, Senhor, que eu sou realmente mau. Senhor, eu percebo, porque a tua lei, ela realça o mal e a justiça que está no meu coração. Então, o homem era para ter agido dessa forma em relação a Deus, lá no Monte Sinai. Mas o que foi que os homens disseram a Deus? O que foi que Israel disse? Tudo o que tu disser, nós faremos. Tá certo. Tudo o que eu disse, vocês vão fazer? Vamos. Na íntegra. Não vai escapar nada. Eita Jesus. Ao primeiro mandamento: honra o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Não terá outros deuses diante de ti. E aí vai. Honra o teu pai e tua mãe. E em algum momento, irmãos, o homem desonra os pais. E aí, a lei, irmãos, em vez de ser um espelho para eles, a lei serviu para eles como uma arrogância. Nós somos os detentores da lei de Deus. Nós somos o único povo que Deus deu uma lei para ser obedecida. Nós somos uma casta santa. Nós somos um povo eleito pelo próprio Deus. Nós somos distintos de todos os outros povos. E aí o orgulho entrou no coração do povo de Deus. Sempre os que derrubaram o diabo se manifestam no coração do homem. O orgulho, a soberba, a altivez. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas é na humildade e na simplicidade onde nós encontramos de Deus a misericórdia. Porque a Bíblia diz: aquele que se exalta, Deus humilha. Mas o que se humilha, Deus o exalta. Então, mesmo Deus dando uma lei para servir para eles de testemunho da culpa e da condição deles de caídos, não surtiu efeito. Eles continuaram como ímpios. Por isso que a Bíblia Sagrada diz aqui no livro de Judas, que Deus deu uma lei, tirou eles de uma terra, aquele onde eles eram escravos, mas a maior parte do povo morreu
pela incredulidade. E os corpos ficaram estendidos no deserto. Então, dentro desse sentido, a lei ela não teve o seu êxodo para a maioria em Israel. Mas, para alguns, a lei serviu como tutor. A lei serviu como um pedagogo que leva uma criança para a escola, para o professor. Como um pedagogo que cuida de uma criança para o seu pai. Então a lei, para alguns, serviu. Porque a lei conseguiu levar, como diz Gálatas, levar até Cristo Jesus. Justamente era esta a função da lei. Era o homem perceber seu mal, sua condição, recorrer à misericórdia de Deus, e Deus iria apresentar o Salvador dos homens. Então, para muitos, a lei serviu, mas para a maioria não. E Deus vai e envia Jesus, como estava prescrito, como estava profetizado, como estava anunciado no Antigo Testamento, como Deus havia falado pelos profetas. Jesus veio, sendo que Jesus disse: vocês não vêm a mim para vocês terem vida. Então, mesmo Jesus estando lá, a promessa de Deus sendo a todos anunciado através da vida de Jesus, como diz em Hebreus, que Deus havia falado nos tempos antigos aos pais pelos profetas, mas agora nos últimos dias nos fala pelo seu próprio Filho. Era o próprio Filho de Deus que estava anunciando aos homens a palavra de Deus, não a palavra apenas para ouvir, mas a palavra para trazer vida, a palavra que trazia nela o Espírito de Deus, que promovia no homem que cria a vida eterna. Mas mesmo assim muitos endureceram o coração e não quiseram ir a Jesus, mas ao contrário, rejeitaram a palavra, rejeitaram o Filho de Deus, rejeitaram a manifestação de Deus entre os homens, rejeitaram a expressa imagem de Deus entre os homens. Mas Deus não se cansa em relação ao homem, em tentar fazer com que o homem caia na sua condição, ou caia e perceba a sua condição de perdido, de culpado. O Deus que nós conhecemos, Ele está sempre em busca do homem, para salvar, para buscar o perdido. Jesus disse: eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. Essa é a função do Senhor. Ele veio buscar o homem, porque o homem não vai a Deus, porque o homem não procura a Deus, porque o homem se engana a si mesmo. Enganoso é o coração do homem, diz a palavra do Senhor. Há caminhos que para o homem que são bons, mas o final é a perdição, o final é o abismo, o final é a condenação. Mas para ele o caminho dele é muito bom, muito justo. A Bíblia diz: há homens que são justos aos seus próprios olhos. Então, como Deus está agindo em função do homem, para fazer que ele reconheça sua culpa e seu pecado, Jesus morreu na cruz para isso. Meus amados irmãos, a morte de Jesus, ela só salva o homem porque o homem reconhece sua culpa olhando para Jesus crucificado no lugar dele. A morte de Jesus era Deus dizendo para os homens: olha como vocês são culpados. Alguém está morrendo no lugar de vocês.
Olha como vocês são maus. O meu filho, o meu santo filho, está sofrendo no lugar de vocês. Olhem, despertem, acordem, vejam a cruz do meu filho por você, por ti, pecador. Não se engane, você é culpado. Não se engane, você é mau. Não se engane, eu estou querendo te salvar, te redimir da tua culpa. Vejam o meu filho crucificado. Vejam como é feio o pecado de vocês. Como é grave a culpa de vocês. Como é horrendo aos meus olhos o que vocês estão fazendo. O caminho que vocês estão trilhando. Meu filho está morrendo por vocês. Meu filho está aqui agonizando no lugar de vocês. Pelo pecado de vocês, pela culpa de vocês, pelo mal que você praticou. E Jesus é anunciado, é revelado. Por isso que Jesus disse, quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairei a mim. Ou seja, revelando a culpa de todos os homens. Revelando a maldade de todos os homens. E meus amados irmãos, foi essa chamada da cruz que deu-nos um choque espiritual, para que nós pudéssemos reconhecer nossa culpa, o nosso mal, e recebêssemos Jesus como Salvador de nossas almas. Meus irmãos, não há salvação se nós não temos a nossa condição de perdidos e culpados diante de Deus. Mas não faremos se Deus não nos der um choque com a visão da cruz do seu Filho Jesus. Deus, Ele nos expõe a nossa maldade, revelando o seu Filho crucificado em nosso lugar. Foi assim que nós fomos alcançados. Foi assim que nós reconhecemos que não éramos tão bonzinhos, que estávamos em uma condição de perdidos, que o inferno nos esperava, que a justiça de Deus iria nos alcançar, e iríamos ser condenados por toda a eternidade. Foi olhando para Jesus que eu enxerguei que eu era um perdido, um maldito, um culpado, um rebelde. Meus amados irmãos, o homem ele passa a vida todinha tentando se enganar em relação a isso. Toda a vida do homem, ele está se enganando, mesmo a consciência dele lá perturbando ele, ele mata a consciência e vai embora. Mas o Cristo morto por ele está todo o tempo crucificado, e Deus, através da palavra, revelando para o homem: olha, tu está perdido, tu está culpado, tu é culpado, tu é digno de punição, tu está digno de meu juízo, a minha ira está sobre tua vida. Veja o meu filho, eu sacrifiquei o meu filho por conta disso, porque tu é digno de ira, tu é digno de punição, tu é digno que eu te lance para todo sempre, apartado de mim. Se você fosse justo, o meu filho não teria morrido na cruz. Se você fosse justo, estaria para perto de mim. Mas ao contrário, à medida em que Deus envia, Ele está revelando a nossa culpa, o nosso pecado. Muitos de nós cremos. Uma multidão incontável, quando se apresentaram diante de Cristo crucificado, o fardo caiu. Nós nos tornamos agora redimidos de nossa culpa. Deus aliviou dentro de nós, nos concedendo a paz, a misericórdia. E então o amor de Deus entrou em nossos corações, para nós passarmos a amar esse Deus maravilhoso que a si mesmo se entregou em nosso favor. No livro O Peregrino, ele está em busca da cidade celestial, e o fardo lhe é muito pesado.
Mas o fardo, ele cai quando ele tem um encontro pessoal com o Cristo que está crucificado em favor dele. Então, o pesado fardo da culpa rompe os ombros e sai rolando monte abaixo. E ele então se ergue, porque ele só andava encurvado por conta do pecado. E ele se ergue, e uma grande paz toma conta do seu ser, do cristão. E ele então segue alegre em direção à cidade celestial. Louvado seja Deus, muitos de nós cremos no Senhor. Muitos de nós cremos no Senhor após perceber a nossa culpa e os nossos pecados. Meu Deus, Ele não está para passar a mão na cabeça do homem e justificar o perdido. Antes, Deus pune o homem, julga o homem através de seu Filho Jesus. Mas enquanto o homem não reconhece que é perdido, que está perdido, que a ira de Deus está sobre ele, ele não vai em busca desse Jesus que morreu por ele. E mesmo Jesus tendo morrido por ele, ele continua perdido. Ele continua engoldado. Ele continua preso ao pecado, ao mal, à cobiça. Continua rebelde a Deus, inimigo de Deus, e se afasta de Deus, porque ele deseja e ama mais o pecado do que a presença de Deus. E muitos nunca vão reconhecer sua culpa, mesmo Jesus tendo sido apresentado a eles. Mesmo Jesus tendo sido revelado a eles, eles ainda assim fogem da cruz. Eles sabem que Jesus morreu no lugar deles, mas eles não querem reconhecer que estão no caminho de morte e nem querem ir em direção à luz, porque eles preferem as trevas, preferem o mal. A palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus deu poder a estes de se tornarem filho de Deus. Quem se torna filho de Deus? Quem recebe Jesus. Mas Jesus disse que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não vieram para a luz, por quê? Porque as suas obras eram más e não queriam que a luz revelasse as suas obras. Então muitos continuam nessa circunstância, fugindo da condição que elas estão, de inimigos de Deus, e elas não querem admitir que a ira de Deus está sobre elas. Mas aqui no livro de Judas diz o seguinte: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre os seus santos miríades, para executar o quê? Juízo. Juízo. Para executar juízo. E para fazer o quê? Convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente o quê? Praticaram. Olha aí, irmãos. O homem foge da lei, acha que não é tão mal, mesmo a lei dizendo, quando ela defrauda, que ela é pecadora, mesmo a lei acusando que ele é mau, ele foge. Aí, o Cristo crucificado é apresentado a ela, dizendo: olha como tu é mau, eu estou morrendo em teu favor, eu estou pagando a culpa que é tua, eu estou como inocente, mas morrendo por ti, que é um culpado e um pecador. E ela também foge desse reconhecimento. Ela não quer saber disso, que ela é culpada e que ela vai ser julgada, e ela foge. Então ela diz: isso é coisa de religião, eu já tenho a minha religião,
O Deus é o mesmo. Eu já vou para a minha igreja. Eu sempre leio a Bíblia. Deus é bom comigo, Ele sempre me atende quando eu peço. Essas são as desculpas que o homem dá, fugindo de Jesus e da sua condição de perdido, da sua condição de mal. Mas aqui está dizendo que Deus vem com os seus anjos para fazer juízo em relação a todos os ímpios. Mas Ele não vai fazer juízo antes de fazer convicto o homem da sua culpa, dos pecados, rebeldia. Ou seja, Ele vem julgar o homem. Mas antes de executar o juízo, Ele vai dizer: venha cá, você acha que você é bom? Eu vou te mostrar que você não é. E aí vai mostrar todas as impiedades que o homem praticou. Tudo que o homem fez. Desde a sua consciência de certo e errado, até o último dia em que ele estiver na terra. Deus vai revelar todas as impiedades do homem. Olhe! É muita coisa. Mas aqui está dizendo, para executar juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Não tem jeito. Deus está resoluto em fazer que o homem reconheça a sua condição de perdido, a sua condição de pecador. Deus quer fazer isso, sabe para quê? Para que o juízo de Deus, o homem não fique dizendo: estou sendo injustiçado. Deus é injusto comigo. Não, Deus quer que fique claro a sua condição. Mas essa é a vontade de Deus e de Cristo? Claro que não! Deus, a Bíblia Sagrada diz que veio buscar e salvar o perdido. A palavra de Deus, meus amados irmãos, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, irmãos, Ele veio para que o homem seja perdoado, para que o homem receba de Deus o perdão. Ele é a porta aberta para nós. Ele é a porta de escape. Ele diz: eu sou a porta, quem passar por mim, salva-se-á. Ele diz: eu sou a água da vida, quem beber jamais terá sede, mas ao contrário, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele diz lá em João 5:24, ele diz: quem crê em mim, naquele que me enviou, tenha a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida, não entrará em condenação, mesmo ele sendo mau, mesmo ele sendo pecador. Por que, pastor, que ele não vai entrar em condenação? Porque Jesus já sofreu por ele a condenação que lhe era devida. Por isso que a palavra de Deus diz: justificado, pois, por Cristo Jesus, temos paz com Deus. Aleluia! Lá em Romanos 8, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há mais nenhuma condenação? Porque Jesus já sofreu a condenação dele. A culpa que nos é devida estava sendo punida no Filho de Deus. Essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que Deus ele não fica alegre, contente com a morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em julgá-lo e lançá-lo sem fim em condenação.
Mas Deus tem prazer. Há uma festa no céu. Quando um ímpio, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, se arrepende da sua culpa. Um dia nos afastamos de Deus quando pecamos na nossa adolescência e fomos embora para o mundão, praticando toda sorte de mazelas. Mas Deus, Ele não desiste de nossas almas, de nossas vidas. E um dia alguém apresentou para nós o Salvador da nossa alma. Aleluia! E nós fomos a Ele com todo o ímpeto da nossa alma e o recebemos como que estivéssemos morrendo afogados. E mais de 1 minuto, 2 minutos, debaixo d'água, e o que mais nós desejávamos era o ar para respirar. Pois quando nós vimos a nossa condição, a nossa culpa, a nossa miséria, a nossa condenação iminente, nós queríamos, irmãos, Jesus Cristo com toda a nossa força e alma. E foi isso que nos salvou. Nós queríamos pular para os braços dele. Nós queríamos estar aos cuidados dele. Nós queríamos estar debaixo das suas asas, dos seus cuidados. Aleluia! Glória a Deus! Nós queríamos ser amparados por ele. Aleluia, porque sabíamos que Ele era o nosso advogado, não apenas isso, mas o nosso Salvador pessoal, pois Ele tinha morrido por mim, que era um pecador devasso. Aleluia! Ninguém pode dizer que Deus não o amou. Ninguém pode dizer que Deus não o chamou. Ninguém pode reclamar de Deus que Deus foi injusto. Ninguém pode dizer que não tinha uma porta aberta para ele. Ninguém pode reclamar dizendo que Deus não o advertiu. Ninguém pode reclamar dizendo que não sabia que estava perdido e que era culpado e, portanto, um pecador. Porque até mesmo a nossa consciência diz, ela grita, dizendo que somos pecadores. Portanto, irmãos, não há saída. Ou nessa vida ou na outra, o homem vai ter que reconhecer todos os seus pecados e toda a sua culpa e toda a sua condição. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, bendizemos, ó Senhor, por Tua palavra. Pois é gloriosa, meu Deus, pois revela, Senhor, Deus primeiro, Senhor, o desatino do homem, Pai, a cegueira espiritual do homem em não reconhecer o seu estado, Senhor, mas também revela o Teu amor, Pai, o Teu trabalho, Senhor, ó Deus, de ir em busca deste homem, de ir, meu Deus, em direção a este homem, para que este homem reconheça sua culpa e implore por salvação. E a Tua palavra diz, aquele que invoca o nome do Senhor não será confundido. Todos os que invocam o nome do Senhor serão salvos. Todos os que confessam com a boca e creem com o coração são salvos e justificados pela Tua graça, Senhor. É por graça, Senhor. É por misericórdia. É o benefício, Pai, da Tua bondade que nos faz, Senhor, salvos em Cristo Jesus. Meu Deus, nós te damos graças, Pai, pela Tua palavra, por esta revelação, por esta verdade, Pai, que está em Tua palavra.